Pessoal, conseguem ver minha tela? Me confirmem, por gentileza. Sim, estou ouvindo. Maravilha. Vamos lá. Então, sejam todos muito bem-vindos. Sou Otávio Neto, acionista da iGreen Energy, né? Com essa missão aqui que a gente pegou, que é levar cada um de vocês a diretor nos próximos 90 dias. E hoje a gente vai falar muito, de forma muito objetiva, sobre sucesso, né? Sobre sucesso, que é algo desconfortável, né? E por que que o sucesso ele é desconfortável, por que que é importante a gente estar conectado, por que que é importante a gente fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então, muitas pessoas não entendem os números, muitas pessoas não entendem o que tem que ser feito. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né? Sobre o sucesso e o quão é difícil, às vezes, atingir o sucesso, mas o quanto é simples também atingir o sucesso. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, de forma bem objetiva, tá bom? Antes de começar, né, aqueles nossos avisos, né? Então, todas segundas, terças e quartas-feiras, a gente tem treinamentos ali da companhia, né, da empresa. Na quinta-feira, a gente tem a escola de líder. No domingo, a gente tem ali também ou Papo de Líder, ou um Direto da Trincheira, com o nosso líder Felipe Moraes. E no domingo também, às 16 horas, a gente tem ali a nossa maratona do diretor, né? Que é essa que a gente está aqui nesse momento. Então, todo domingo, às 16 horas, a gente tem um bate-papo. E no próximo domingo, inclusive, eu quero fazer um convite especial. Então, eu conto com vocês aí para ficar até o final. E a gente vai ter um convite especial para o treinamento do próximo domingo, tá bom? Então, bora lá. Continuando nos avisos, nossa maratona, nossa convenção, perdão, R$ 499,90, vai acontecer em São Paulo, né, com todos os grandes líderes do nosso negócio. Então, é fundamental que, se você quer ter grandes resultados, você esteja, né, nos grandes eventos, né, você esteja na nossa convenção, onde a gente tem treinamento, capacitação e reconhecimento, né, de todos os grandes resultados dentro do nosso negócio. Então, é fundamental que você esteja próximo, né, é aquela frase, né, a brasa longe da fogueira, ela se apaga. Se você não está próximo dos melhores, se você não está convivendo com os melhores, se você não está fazendo network com os melhores, você tem uma grande chance de morrer dentro desse negócio. Porque o nosso negócio, ele é muito de energia, né? E você precisa estar ao lado das pessoas que estão na frequência certa, as pessoas que estão conquistando aquilo que você quer conquistar, né? E está 499, mas toda a liderança, ela tem ali ingressos ainda a 249, né? Então, se você não garantiu o seu ingresso ainda, a gente já está nos últimos dias, é muito importante que você garanta de forma imediata, tá bom? Dentro do nosso negócio, a gente está aí postando vídeos toda semana, falando sobre o negócio. Essa maratona a gente está postando ali também dentro do nosso YouTube. Então, se você ainda não segue a gente, né, Otávio Italino, segue a gente, está aqui o QR Code para que você siga e esteja sendo informado em primeira mão também. Para começar, né, quero que vocês estejam muito atentos aqui, muito ligados conosco, né, então, desliga o telefone, né, se não estiver assistindo a live pelo telefone, né, então, deixa no modo avião, então, tira qualquer coisa que possa te tirar a atenção e vamos focar aqui. E eu quero começar falando por que que deu tão certo para a gente, né, esse negócio. Por que que esse negócio, ele aconteceu para a gente e talvez não tenha acontecido para outras pessoas, né? Então, eu até coloquei uma foto ali do começo da nossa jornada, ali na segunda semana, né, a gente tirou essa foto. Então, tá aqui, né, cortado aqui no cantinho, o Felipe Souza, que é o meu patrocinador, hoje acionista 4K do negócio, né, tá aqui o Carlos e o Felipe, que começaram esse negócio lá. Só para vocês terem noção, o Felipe Souza, né, cadastrou primeiro o Carlos, depois o Felipe, eu fui o terceiro licenciado do Felipe Souza, né? Então, aqui estão os 3 primeiros licenciados do Felipe Souza, né? E hoje, só eu sou acionista. Hoje, só eu estou nesse negócio, né? E não estou falando aqui por demérito dos meninos, muito pelo contrário, né? Essas pessoas hoje são pessoas bem-sucedidas. Porém, essas pessoas tomaram outro rumo, porque elas não colocaram a energia correta no lugar correto, né, no momento certo. Então, às vezes, você tem uma grande oportunidade na mão, né? Essas duas pessoas aqui, ó, são pessoas que são grandes líderes, teriam um potencial enorme para ter um resultado muito maior do que o meu dentro desse negócio, né? Porém, elas optaram por levar para outro caminho, por desenvolver outra coisa, por não colocar a frequência que eu coloquei dentro desse negócio. Por isso que essas pessoas não passaram pelo processo que eu passei, que é de chegar a Pro, que é de chegar a sênior, gestor, executivo, ganhar viagem de cruzeiro, ganhar viagem para o Caribe, né, que agora é para a neve, ganhar viagem para os Estados Unidos, né, ter um reconhecimento que a gente tem dentro da empresa hoje, né, ter um faturamento acima de 30 mil mensal, né, então por que que deu tão certo? Porque eu coloquei a energia necessária, porque eu fiz o que precisava ser feito de forma honesta, né, de forma necessária e pontual
no momento necessário. Então, volto a falar, essas pessoas aqui, gente, não estou falando do fato da pessoa ter algum problema com a pessoa, tá? Da pessoa ser ruim ou boa em alguma coisa. É um ponto que a pessoa não desenvolveu da forma que ela deveria, que ela poderia desenvolver, nem deveria, né? Que ela poderia desenvolver. Então, essa foto me marcou muito. Quando eu achei essa foto aqui, eu falei assim, vou trazer para o treinamento, porque ela representa muito a minha jornada, né? Que é de compromisso, de responsabilidade com o meu resultado, tá? Então, é muito importante a gente entender isso e o porquê que as coisas dão certo. E uma reflexão que eu quero trazer aqui para vocês, né? Logo no começo, não há nada impossível para Deus, né? E por que eu trago essa reflexão? Cara, quando eu começo esse negócio, todo mundo já sabe, eu estava quebrado. Quando eu começo esse negócio, eu estava no meu pior momento financeiro e psicológico, mas a gente enxergou uma luz no fim do túnel. A gente enxergou algo que poderia transformar a nossa realidade, né? Então, eu não sei qual que é o momento de cada um aqui, né? Tem muita gente que faz esse negócio e está muito bem financeiramente, e não tem nada errado, pelo contrário. Essa pessoa está buscando uma nova fonte de renda. Essa pessoa está buscando um cheque de 20 mil, de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil. Né? Eu vi um áudio ali do Anderson, que foi no evento ontem no Ceará, falando que viu pessoas lá largando cheque de 20 mil, de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil, de 300, 400 mil reais para começar o negócio da iGreen, do zero. Por quê? Essas pessoas têm uma visão muito clara. Né? E independente se essa pessoa que tem uma condição muito boa começou a desenvolver esse negócio, ela vai buscar ter foco para ter resultado. Nós, as pessoas, nós não, né? As pessoas que talvez não tenham esse grande resultado, têm a oportunidade de mudar de vida com esse negócio. Tem a oportunidade de mudar a realidade da sua vida com esse negócio, né? Não é a mesma realidade daquelas pessoas que já têm uma questão financeira resolvida, que querem uma nova fonte de renda. Também a gente tem as pessoas que querem mudar a sua realidade, querem ser essas pessoas no futuro, né? Que mudaram a sua realidade de vida. Então, para Deus não há nada impossível, desde que você enxergue o que a gente está enxergando, desde que você faça aquilo que a liderança está orientando, né, para que seja feito. E aí, eu quero trazer para vocês algumas coisas que a gente começou a observar, né, que eu comecei a observar depois que a gente bateu o diretor, depois que a gente bateu o acionista, né, e aí a gente começa a refletir sobre muitas coisas, porque muitas pessoas, elas vão ficar pelo caminho, né, então, essa é uma coisa que, de certa forma, me incomoda muito. Me incomodou muito mais há um tempo atrás. Hoje me incomoda menos. E o porquê que eu quero falar isso para vocês? Porque se a gente não entender como que funciona o nosso negócio, o que vai acontecer? A gente vai se frustrar. O que vai acontecer a médio e longo prazo? Ou eu vou desistir, ou eu vou estar frustrado, ou eu não vou ter a mentalidade certa para mim ter o resultado que eu quero. Né? Então, eu quis trazer essas análises aqui para vocês, exatamente para que vocês pudessem ter essa visão, né, que eu tive também durante esse processo todo, até chegar ao acionista, tá bom? Então, quais são as regras do jogo, né? Quais são as estatísticas, quais são as qualificações, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar sobre erros de principiante, né? Sobre o sucesso ser ou não desconfortável, né? Na verdade, na minha opinião, ele é desconfortável, né? Sobre a ação massiva, né? O que fazer, como fazer e a realidade de amadores e profissionais. Então, hoje a gente vai falar de forma geral, né? Sobre tudo isso aqui de forma bem objetiva, tá bom? Então, bora lá. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é uma análise em relação às pessoas que começam esse negócio, né? As pessoas que falam assim, ó, vou fazer a iGreen, eu fiz um cadastro, eu tenho um ID da iGreen, né? E a gente tem alguns números, né? Que a gente tem que começar a analisar. A cada 10 pessoas que começam esse negócio, apenas 3 fazem alguma coisa. Apenas 3 fazem alguma coisa. E dessas 3, uma será um grande líder. Né? Então, a gente tem aqui uma métrica. Né? Uma métrica que a cada 10 pessoas que eu trouxer para esse negócio, 10 pessoas, elas vão ter... 10 pessoas, 3 pessoas, elas vão fazer algo de fato. Na verdade, esse número, ele é um número bem geral do nosso negócio. Mas hoje, a gente tem uma realidade até melhor. Eu diria que hoje, entre 5 e 6 pessoas, elas fazem alguma coisa. Porque hoje, a gente tem uma ferramenta, né, que é o mutirão, que ele leva, ele facilita muito o processo para que as pessoas tenham resultado. Né? Então, se você conseguir vender a visão do mutirão para as pessoas, você não vai ter só 3 que vão fazer alguma coisa, você vai ter 4, 5, 6, 7, 8, né, talvez, que vão desenvolver o negócio. Então, eu consegui observar isso nos últimos meses do nosso negócio. Então, nos últimos meses, a métrica nossa, ela melhorou. Né? A gente identificou ali que de 3, 5, 6, até 7 pessoas começam a fazer alguma coisa. E disso você vai tirar 2, 3 líderes. Né? Por quê? Você tem uma ferramenta muito forte. Então, vocês estão vivendo um momento que eu não tive a oportunidade de viver lá atrás.
né, que é ter uma estratégia muito forte por trás, que vai impulsionar essas pessoas e que vai fazer que você tenha um índice melhor de aproveitamento em relação aos licenciados, tá bom? Então, num contexto geral, né, para você ser executivo, você precisaria ali de ter pelo menos 20 cadastros, 20 licenciados, né, porque se um vai fazer, né, um vai ser líder, você vai ter ali praticamente 2 executivos, né, para que você, 2 gestores, né, e alguns sêniores ali no seu time, para que você consiga chegar à estrutura do executivo, né, que na verdade você precisa de 2 gestores e você precisa ter ali 150 mil quilowatts. Para ser um diretor, 35 diretos, para ser um acionista você precisa de 50 diretos. Aqui a gente está falando de licenciados que você cadastrou na sua organização. Hoje, esse número, sendo bem sincero com vocês, esse número a gente pode cortar ele pela metade, se você usar a estratégia do mutirão. Então, estou falando para vocês que com 10 pessoas você chega tranquilamente a executivo, né? Com cerca de 15 a 20 pessoas você chega tranquilamente a diretor, e com cerca de 20 a 25, 30 pessoas você chega tranquilamente a acionista dentro do negócio. Isso com licenciados, né? Então, vamos pegar a estrutura do acionista. Você precisa de 4 executivos e 4 gestores, né? 4 executivos, né? Se você pegar e formar 4 executivos ali, esses executivos vão te dar mais de 200, 300 mil quilowatts. Já passou da quantidade dos 1 milhão. E ainda mais 4 gestores, né? Então, como estrutura, pensando no mutirão hoje, isso é uma estrutura simples de se fazer. Nos últimos 9 meses, né, que foi o período que a gente alavancou para puxar o acionista, a gente fez um executivo pessoal nosso, a gente fez 2 gestores pessoais nossos, né? Isso eu estou falando ID próprio, fora o que a gente ajudou de pessoas na nossa lateral a se tornar sênior, gestor, executivo, né? Com a estratégia do mutirão, né? Então, assim, hoje é muito mais fácil para que você faça e desenvolva um negócio. E o principal gargalo do nosso negócio, ele está aqui, ó, no iGuin Academy, né, e no material de apoio. Na verdade, hoje nós temos tudo integrado, né, dentro de uma IA, né, lá no nosso material de apoio, que você tem acesso a todo o material. Só que qual que é o maior gargalo dentro do nosso negócio? As pessoas não acessam, as pessoas não olham o que tem que ser visto, as pessoas não fazem os treinamentos que tem que ser visto, né? Então, a maioria das pessoas, por que elas não têm resultado? Porque elas querem só ir e fazer, sem estudar, sem ter conhecimento, sem treinar e sem capacitar. Então, hoje, o que eu estou falando aqui para vocês é exatamente essa visão de que a gente precisa ser profissional dentro desse negócio. Se você não se tornar um profissional dentro desse negócio, talvez você tenha resultado a um pequeno espaço de tempo. Talvez por 1 mês, talvez por 6 meses, talvez por 1 ano, talvez por 2 anos. Mas eu creio que ninguém aqui entrou aqui para ter resultado por 2 anos. Eu entrei aqui para me aposentar. Eu entrei aqui para ganhar, na época, né, quando eu entrei para ganhar 30 mil. Já cheguei nos 30 mil. Né? Então, hoje, a minha cabeça ela é muito bem direcionada. Eu sei que eu vou fazer mais de 100 mil nesse negócio. Eu sei que eu vou buscar muito forte para fazer 500 mil nesse negócio. E aí, se eu virar para fora do negócio e falar com alguém, Otávio, fulano, eu vou ganhar 500 mil dentro do negócio da minha pessoa me chama de doido. Mas hoje eu consigo enxergar isso com tranquilidade. Por quê? Eu fui, ao longo do tempo, me profissionalizando. Sou o melhor profissional desse negócio? Longe disso. Mas eu sou uma pessoa que eu estou sempre buscando informação. Eu estou sempre ali nos treinamentos, na capacitação. Então, essa visão eu queria que vocês comprassem muito. Tornem-se profissionais do negócio de vocês. Sejam o dono do negócio de vocês. Entendam os números do negócio de vocês. Entendam quem são as pessoas que estão com vocês nesse negócio. Né? Eu já falei bastante sobre essa questão, né, de, às vezes, você ter um licenciado que talvez não é um líder, mas aquele cara é o cara que é o operacional, que tem a coragem de ir para a rua fazer o mutirão. Aí, às vezes, você acha um líder. Aquele cara é o cara que você tem que potencializar para que ele traga mais pessoas, para que ele seja um grande líder de fato, que ele multiplique com licenças, para montar a estrutura, para te ajudar na sua estrutura também. Então, você tem que começar a identificar quem são essas pessoas, quem são as pessoas operacionais e quem são os líderes do time de vocês. E potencializar cada uma, né, dessas situações. E, principalmente, trazendo essas pessoas para toda quinta-feira, no nosso treinamento com o Felipe Moraes, e todo domingo aqui com a gente, né, para que a gente tenha a oportunidade de dialogar, de conversar, de trocar ideia, né, de fazer algo diferente, de fazer um movimento diferente, para que essa pessoa tenha resultado, para que ela esteja sempre conectada e tendo resultado, tá bom? E aí, eu trouxe aqui para vocês o que acontece, né, na verdade, né, que são as fases da maioria das pessoas, né, dentro do negócio. Então, isso aqui é batata, né, como meu pai diz. Você pode copiar e colar que praticamente 99,99% das pessoas
vão ser assim, né? Então, isso aqui representa muito o nosso negócio, muito, 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 muito. O que acontece? Quando a gente começa, né, a fazer o negócio, ó, é isso aqui, ó, aquele tanto de gente alucinada, aquele tanto de gente louca, né, falando assim, eu tô milionário, eu tô rico, né, eu vou crescer muito, eu vou ser gigante, eu vou ser acionista 5K, eu vou ser acionista 12K, eu vou ser milionário do dia para a noite, né? É isso que as pessoas, às vezes, enxergam, né? E quais são os principais erros dessas pessoas? Elas fazem um treinamento dos 10 passos para o sucesso, ou nem fazem, né? Elas têm um primeiro contato com a liderança, elas têm a oportunidade de ter treinamento toda quinta-feira, de segunda a quinta-feira, na verdade, e além do domingo, né? Então, a gente só não tem treinamento, na verdade, entre aspas, sexta e sábado. O restante, você tem conexão aí o tempo todo. E essa pessoa, ela tem acesso a essa informação. Que informação? Que ela tem que fazer uma lista, que ela tem que fazer um convite, né? Que ela tem que estar presente nos treinamentos, nas convenções, né? Que ela tem que estar presente em todas as oportunidades, né? Que ela tem que estar conectada com o time, que ela tem que estudar, que ela tem que treinar, né? Sempre. Só que o que as pessoas fazem, na verdade? Elas não fazem quase nada disso. A maioria das pessoas, 90% das pessoas, não fazem uma lista de nomes para convidar. 98% das pessoas não fazem convite para os eventos. Outros 98% não vão nos eventos. 99% das pessoas não estudam o que tem que estudar. 98% não fazem os treinamentos. Ou seja, como que essas pessoas elas vão ter resultados extraordinários se elas não estão fazendo o básico do nosso negócio? Lista, convite, presença, estudo e treino. Só isso. É só isso que a pessoa precisa fazer para ela se desenvolver dentro do nosso negócio. Então, dessas pessoas aqui, algumas pessoas, elas permanecem no negócio. Mas uma grande parte dessas pessoas, elas desistem do negócio porque elas não entenderam o jogo, elas não entenderam como fazer, né? E aí entra uma fase que é a segunda fase, né? Que é da desconfiança, do desespero, da frustração, né? E que gera ali uma grande parte de desistência, tá? Só que essas pessoas, elas já entram numa segunda fase, porque essas pessoas que passam para a segunda fase já são pessoas que aprenderam a fazer o mínimo de lista, o mínimo de convite, o mínimo de evento, né? Estudar ali o básico. Então, essas pessoas, elas já começaram a entender um pouco do negócio. Então, se você manter a pessoa até a segunda fase, é uma grande chance dessa pessoa evoluir muito no negócio. Por mais que ela não seja a melhor pessoa dentro do negócio, mas ela tem uma possibilidade grande de evoluir e de crescer. E esse é o momento que você precisa trazer para essa pessoa crença, precisa trazer para essa pessoa foco, né, com dedicação, persistência e treinamento. Então, esses são os 4 focos da segunda fase, né, que é você trazer crença para a pessoa, mostrar que é possível, mostrar resultado para a pessoa, levar a pessoa lá no iGreen Experience, levar a pessoa numa convenção, como a gente vai ter agora. Então, a maior parte das pessoas não vão numa convenção. E pior, as pessoas que vão para a convenção, boa parte não voltam em outra convenção. Porque essas pessoas deixam crenças limitantes, né, quebrar essa barreira, quebrar, né, aquela crença de verdade que ela tem dentro da empresa. Então, é muito importante que você entenda que numa segunda fase, quando você começa a tornar alguns líderes, formar alguns líderes, que esses líderes, você consiga fazer uma injeção de crença neles, levar eles a uma experience, levar eles a uma experiência na convenção, colocar eles sempre nos treinamentos, né, estar sempre motivando nesse sentido, tá bom? E mostrar que a dedicação vai trazer resultado, que a persistência vai trazer resultado, que o treinamento vai trazer resultado. A terceira fase já é uma fase de retenção, né? Essa fase aqui a gente pode considerar que é naquela fase depois de 1 ano de negócio, né? Então, aqui a gente está no primeiro mês, aqui a gente está com 6 meses, né? Até 6 meses, e aqui a gente está falando de 1 ano de negócio, que é a parte que essa pessoa, ela cria confiança no negócio de verdade. É a parte que a gente começa a fazer retenção dentro do negócio, né? E aí, o resultado, ele é importante, a motivação, ela é importante, e o processo de aprendizagem, né? Então, aquilo que a pessoa está treinando desde lá do começo, agora ela tem que começar a incorporar isso para passar para outras pessoas. Ela tem que criar um processo de aprendizagem para transmitir isso ali para outras pessoas. Então, ela não é só mais uma pessoa que está absorvendo, né? Ela é uma pessoa ali que agora vai transmitir também alguns resultados. Isso é muito importante. Então, geralmente, a gente tem isso ali com 1 ano, né?
né? A pessoa que faz o que tem que ser feito por um ano, ela vai ter resultado, ela vai estar motivada, ela vai ter uma bagagem de aprendizagem suficiente para transmitir isso a outras pessoas. E a última fase, que é a fase de liderança, né? Que geralmente está ali entre 1 ano e 2 anos, né? Isso varia de pessoa para pessoa, mas entre 1 ano e 2 anos você já está ali como um líder dentro do negócio. Você já é pelo menos um executivo, né? Um gestor se tornando executivo, pelo menos, né? Então, é a fase de crescimento dentro do negócio, onde faz o negócio acontecer de verdade, né? Onde você tem a certeza que aquilo ali vai mudar a sua vida, né? Onde o know-how não importa, né? Você sabe que você é um líder e que você vai convidar várias pessoas, né, para você fazer um funil de vendas e a partir daquele funil de vendas você tirar uma pequena quantidade de pessoas que vão fazer o negócio com você, mas que são os líderes que você precisa, né? E você vai se tornar um profissional dentro do marketing de relacionamento, que é o modelo de negócio no qual a gente está inserido hoje. Ah, Otávio, mas eu não faço marketing de relacionamento, eu faço só a parte de clientes. Tá tudo certo, não tem problema. Você se tornou um profissional, né, de captação e retenção de clientes, né? Você vai crescer, vai chegar só a ter o executivo, mas está tudo certo também. Mas com 1 ano, 2 anos, você vai se tornar um profissional, você vai ter habilidade suficiente para fazer aquilo ali de forma profissional, tá? Então, essas são as fases que a gente tem dentro do nosso negócio, beleza? E o sucesso, ele é desconfortável, né? Então, essa frase, né, ela faz muito sentido para mim, porque para mim chegar onde eu cheguei hoje, e aí não só eu, mas todos os grandes líderes, todas as pessoas que são pelo menos executivos, diretor, principalmente diretores e acionistas dentro do negócio, ele teve que pagar um preço muito alto, ele teve que pagar um preço significativo dentro do negócio, a não ser que ele já tinha uma bagagem gigantesca, e está tudo certo. Se ele já tem uma bagagem gigantesca, ele já teve que pagar o preço em algum momento, né? Então, assim, por que o sucesso ele é tão desconfortável? Porque você tem que passar por grandes desafios, você tem que ser forjado para isso, né? E essa imagem representa isso, né? Hoje, olha a evolução do homem. A gente pode considerar que o homem é uma história de sucesso, né? A história da humanidade é uma história de sucesso. Olha por quantos desafios, né, a gente passou para chegar na evolução que a gente tem hoje. Mas valeu a pena, né? Então a gente só precisa lembrar disso. O sucesso, por mais que ele seja doloroso, ele vai valer a pena lá no final. Se você fizer o que tem que ser feito, se você tiver com a mentalidade pronta para isso, bom? E aí, eu trouxe aqui, né, na verdade, uma revisão de algo que a gente já falou algumas vezes, né? O que eu devo fazer, de fato, para que eu tenha resultado, né? Eu estou vendo aí, tem gente que está postando praticamente todo dia sobre o nosso negócio, tem gente que está postando lá no grupo, tem gente que está postando no Instagram, tem gente que está em movimento no mutirão, tem gente que está fazendo convite, tem gente que está fazendo plano todo dia, né? Então, tem muita gente no nosso negócio em movimento, né? Porém, eu vejo que a gente pode avançar muito mais. Então, assim, não adianta eu olhar para essas pessoas que estão tendo resultado, olhar para a Josimano fazendo reunião todo dia aí, colocando licenciado, olhar para o Anderson lá, para os meninos do Piauí, para a gente aqui, para muita gente fazendo mutirão todo dia, e eu ficar só olhando. Não adianta eu ficar só olhando os outros fazerem. Eu olhar os outros fazer não vai me trazer resultado. Pelo contrário, vai me trazer frustração. Então, é muito importante que a gente comece a ter essa visão, né? Então, o mais importante do nosso negócio, lista de contatos, é sua matéria-prima, é o básico que você precisa para você conseguir ter resultado no nosso negócio. Então, pelo menos para contas ou para licenciados. Então, você tem que ter uma lista de nomes, né? Principalmente ali para licenciados hoje, porque para contas nós temos uma estratégia validada que funciona muito bem. Não tem porquê hoje, a não ser que a pessoa não tenha condição de fazer, mas não tem porquê hoje a pessoa não fazer mutirão, né? Porque o resultado ele é extraordinário, tá? Categorize para facilitar, né? Então, família, amigos, vizinhos, faculdade, trabalho, religião, esporte. Então, procure as pessoas, né, do seu ciclo social, né? Então, você pode categorizar para facilitar, para você não esquecer das pessoas, né? Inclusive, tem a lista do Memory Jogger, né, que é muito boa para isso. Então, se alguém não teve acesso a essa lista, lá no onboarding tem lá essa lista do Memory Jogger, né? Que é o jogo da memória. Você vai lembrar de todas as pessoas possíveis que passaram pela sua vida, né? E qualifique a sua lista, né? Então, coloque uma estrela se você tem credibilidade com essa pessoa, coloque outra estrela se essa pessoa tem uma condição favorável para pagar a licença, e coloque uma estrela se essa pessoa, ela conhece muitas pessoas, se ela tem network, né? Então, se você tem uma pessoa ali com 3 estrelas, cara, aquela pessoa tem que ser sua prioridade, absoluta, 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 né? Então, é muito importante que você faça
essa triagem, né, quando você pensar em trazer pessoas para o negócio. E fazer pelo menos 10 apresentações para trazer 2 licenciados. Então, se você, Otávio, meu negócio está muito difícil, meu negócio não está dando certo, meu negócio, eu já falei com várias pessoas, né, e não deu certo da pessoa entrar no negócio. Aí eu falei, tá, várias pessoas. Quantas pessoas que foram? Ah, foram muitas pessoas que eu conversei. Ah, tá, então tá. Essa semana você conversou com quantas pessoas? Ah, essa semana? Essa semana eu não conversei com ninguém, não. Mas semana passada eu conversei com uma. Como que você vai ter resultado dessa forma? Não tem como, né? Você precisa estar em movimento para que você, de fato, tenha o resultado necessário, tá bom? Sobre as possíveis objeções que a gente encontra muito, né? Então a pessoa pergunta lá, o que é? Do que se trata? Aí eu falo assim, fulano, é difícil te explicar por aqui. É 100% visual. Você não entenderia apenas com palavras. Fica melhor para a gente falar hoje, às 16 horas ou 20 horas. É uma forma de você quebrar essa objeção, para você conseguir falar com a pessoa, né? A pessoa insistiu em antecipar por ligação. Fulano, então pode deixar. Eu achei que seria seu perfil, mas talvez eu esteja enganado. Vou passar a oportunidade para outro amigo, beleza? Muito obrigado. Cara, então você tem que gerar curiosidade na pessoa quando você quer falar com ela pessoalmente. Então, aqui nós estamos falando de objeções de que você tentar falar com a pessoa pessoalmente e não conseguir. Né? Então, eu quis trazer isso aqui, porque muita gente tem essa dificuldade, né, de levar para o 1 a 1, que a gente chama, né, para o X1. Né? Então, hoje, a forma mais efetiva de você conseguir fechar com as pessoas é isso aqui. Tá? Eu não estou falando aqui, gente, do convite. O convite vocês já conhecem. A gente já falou várias vezes de como fazer um convite para a pessoa. Nós estamos falando aqui já de uma objeção. Aquela pessoa que você está conversando, você está querendo falar com ela sobre um negócio e você não consegue marcar um horário com ela, você não consegue trazer ela para uma reunião, tá? Então, é muito importante você ter essa segurança também. E aí, no momento posterior, você chama essa pessoa de novo. Mas, às vezes, é melhor você abrir mão dessa pessoa agora e ir para o próximo do que você ficar preso a esse tipo de pessoa, tá bom? Outra dificuldade que eu vejo, né, que o pessoal tem, muito grande, é ali no fechamento, né? A pessoa geralmente tem muita dificuldade quando a gente fala de fechamento, você precisa fechar a licença, né? E aí tem algumas perguntas, tá? Ficou com alguma dúvida ou precisa de mais alguma informação extra que você considera relevante saber? Por que isso é importante, gente? A maioria das pessoas, elas não fecham com você porque elas estão desconfiadas, porque elas estão com dúvida, porque elas não teve clareza de informação. Então, quando você faz essa pergunta, você tem uma tendência que a pessoa, ela se abra mais para te ouvir, né? Que ela se abra e fala, cara, mas eu achei esse negócio estranho. Ah, não, eu não sei se essa empresa é tão séria. Então, ela vai te dar a informação que você precisa para quebrar a objeção dela, né? Contudo, que você viu, o que mais fez sentido para você, né? Ou o que você mais gostou. Ser apenas um cliente, ou economizar, né? Ou se tornar um licenciado e faturar junto com a gente. Então, é uma pergunta que você pode fazer, né? Direcionando aqui. Irmão. Oi? Nesse fechamento, até uma coisa que eu botei, que eu vi que é um gatilho que funciona muito bem, eu sempre pergunto para a pessoa se ela quer continuar pagando conta de energia enquanto os outros recebem dinheiro quando os outros pagam conta de energia. Vou até postar aí para você no comentário a maneirazinha que eu faço essa pergunta de fechamento. Traz uma resposta rápida ali. Geralmente o pessoal gera aquela questão dos sims, dos 3 sims. Certo. Tá? Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você prefere continuar pagando sua conta de energia ou você prefere faturar junto com a gente, sendo um licenciado? Né? Então, seria mais ou menos nesse sentido, né? Você prefere faturar, continuar pagando conta de energia ou faturar junto com a gente? Seria mais ou menos isso, né? Exato. Eu vou até postar aí no comentário. Show de bola, posta lá pra gente. Outra situação, né? Maravilha, né? A pessoa falou que gostou e tudo. Então, você não pergunta, você não pode perguntar a ela deixando de forma aberta para que ela saia fora de você, vamos dizer assim, né? Para que ela desista de você, desista do negócio. Então, quando você chegar na parte do pagamento, você vai falar para ela, maravilha. E você pensa em fazer como? Você prefere pagar à vista ou no cartão de crédito? Como que fica melhor para você? Então, você já condiciona a pessoa, você já direciona a pessoa. Você não pode deixar a pessoa ficar pensando em como que ela vai fazer, da dificuldade dela, né?
Outra coisa, maravilha, eu te ajudo com a economia, e você ajuda o meio ambiente, né, utilizando energia limpa. Puxa aí sua última fatura de energia para eu colocar no sistema e verificar a possibilidade, né, se a portabilidade energética está disponível para você. Isso aqui já é uma pergunta voltada para aquela pessoa que não vai continuar, você viu que não deu certo, e você vai trabalhar com ela só a conta de energia. Porque aquele cliente que é um potencial, mas você viu que não está fechando a licença, você tem que trazer ele ali para a energia, né? Então, essa aqui seria uma pergunta mais voltada ali para a questão da energia, tá? Para o cadastro. Acompanhamento e duplicação, né? Manter o contato semanal com o prospecto. Então, isso aqui é o que mais faz fechamento. A maioria das pessoas, elas não vão fechar no primeiro contato. Enviar os materiais, né? Então, sempre enviar ali o material de apoio para o cliente. Na verdade, você vai mandar um vídeo de apresentação, seja ele curto, seja ele um longo. Vai mandar ali o visão de futuro, se for uma pessoa que gosta mais de estudar, se não for, nem manda, né? E tá sempre mandando ali um resultado para aquela pessoa, tá? O não pode ser um ainda não, tenha paciência, né? Eu tive pessoas que me deram não há mais de 2 anos atrás e entraram no negócio, né? Eu tive pessoas que me deram não há 1 semana e me deram um sim depois de 1 semana, 2 semanas, né? Então, é muito relativo. Se não der certo com esse, use o ensinamento bíblico, amor ao próximo, né? Então, quando eu me desprendi disso aqui, porque eu falava assim, não é possível, eu apresentei para 10 pessoas e Felipe me falou que se eu apresentasse para 10 pessoas, eu ia fechar pelo menos 1. Aí eu apresentava para 15 e não fechava. Se eu não me engano, meus primeiros 23, 24 prospectos não fecharam. E se eu tivesse desistido? Eu não seria acionista hoje, né? Então, a gente tem que ter amor ao próximo, né? Vamos para o próximo até eu encontrar as pessoas certas, né? Esteja conectado com o sistema de eventos. É isso que vai fazer você ter grandes resultados no negócio. Às vezes, a gente está aqui, ó, cavando, né? A gente acha um pouquinho aqui, né? Mas o verdadeiro ouro, o verdadeiro diamante que está ali tão perto da gente, se eu desistir, eu vou perder essa grande oportunidade, né? Então, a gente já viu muito isso acontecer. Pessoas boas dentro do negócio como um todo, de negócios bons, né? Às vezes desistirem tão perto de conseguir conquistar a sua liberdade financeira, a sua liberdade de tempo, né? Dentro do nosso negócio, tá bom? E se existisse um caminho, né? Para o sucesso. E eu quero relembrar aqui para vocês que existe esse caminho, né? Que são os 10 passos para o sucesso. Um pouco do que eu falei aqui está embutido, né? Dentro dos 10 passos do sucesso, né? Sobre estar conectado ao sistema, encontrar seus objetivos, como prometer com seu compromisso. Poxa, Otávio, eu vi que a iGuin vai mudar a minha vida, mas quando eu vou fazer a iGuin, eu tenho preguiça. Eu tenho aqui 6 horas no dia, né? Mas quando eu vou fazer a iGuin, eu não posso deixar essas 6 horas no dia para a iGuin. Eu posso dedicar meia hora, talvez nem meia hora no dia, né? Então, como que você vai ter resultado se você não está comprometido com o seu negócio, né? Ter a lista que a gente falou e duplicar os 10 passos para o sucesso, né? Com contato, com compartilhamento de informações, com acompanhamento, com patrocínio responsável, com aconselhamento, né? Quando a gente fala aqui de time comercial, que é o que a gente falou hoje, tá bom? E isso aqui é uma realidade, né? Fracassar versus desistir. Se você desistir, tome cuidado. Fracassar pode virar um hábito, né? Se você costuma desistir das coisas, né? Provavelmente você já desistiu de várias outras coisas. E você ainda pode mudar isso, né? Você está sendo observado, né? Existem 2 categorias: os fracassados e os que nunca desistem, né? Então, eu tive todos os motivos para me desistir. Eu tive todas as possibilidades de desistir dentro de tudo que eu já fiz na minha vida, né? Mas o fato de eu não desistir me fez com que eu vencesse, me fez com que eu chegasse aonde eu cheguei. E eu tenho certeza que todo mundo aqui pode chegar muito mais do que acionista, né? A gente já falou bastante sobre isso, né? Sobre sacrifício, sobre ser grande, né? Que você precisa de sacrifício, então não vou me cansar de falar disso para vocês, porque foi o que aconteceu comigo, né? Para você ser grande, você precisa de sacrifício. E quanto mais doloroso for o sacrifício, maior você vai ser. E para a gente encerrar, nosso desafio, lembrem-se do mutirão, lembrem-se dos 20 contatos diários, lembrem da sua postagem diária, lembre de uma foto de atividade geradora de renda diária. Se vocês não estão fazendo isso aqui, gente, vocês estão deixando o negócio de vocês morrer, né? Então, nós já falamos bastante disso aqui, não vamos detalhar, mas aqui é só mesmo para lembrar cada um de vocês, tá bom? Então, quero abrir aqui para perguntas e respostas, ver se fez sentido para vocês. Mas antes de encerrar, eu queria que vocês abrissem a câmera aí, né? Antes do perguntas e respostas, vou só encerrar a gravação e nós vamos bater um papo aqui e eu vou fazer um convite para o nosso próximo treinamento.